Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente com Texto. Mais uma sexta-feira juntas, mais um livro que a gente pode desfrutar um pouquinho de uma parte dele, mais um tempo pensando nas coisas que faz bem para o nosso coração e que nos faz refletir sobre a nossa vida com o Senhor, a nossa caminhada aqui com Cristo enquanto somos peregrinas por essa terra. Se você é nova no canal, seja muito bem-vinda. É sempre bom receber mais amigas aqui. Para as minhas amigas, é muito bom estar toda sexta-feira com vocês, receber os recados, orarmos juntas e compartilharmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sempre é um privilégio estar aqui com vocês. Hoje eu gostaria de ler para vocês uma parte do livro que se chama Desfrutando Intimidade com Deus, da Marian Carson. Provações. O caminho para a intimidade com Deus. Acordei numa manhã toda animada com meus planos para os próximos dias. Falei assim para o meu marido: começando amanhã, vou gastar 2 semanas no computador escrevendo, só escrevendo. Não me chame mais para nada. Mas mais tarde naquele dia, na mesma manhã, eu comecei a sentir umas dores estranhas no meu estômago. A dor não durou muito tempo, que até esqueci dela. Meu plano estava todo certo. Eu ia gastar um tempo só sentada no computador escrevendo o meu livro. Mas, quando a noite chegou, depois do jantar, a dor voltou com uma força que fiquei acordada a noite inteira. Na manhã seguinte, eu não estava trabalhando no computador. Na verdade, eu nem lembrava mais o que eu tinha planejado, porque a dor era muito intensa. E eu estava sentada num consultório, ouvindo o médico dizer assim para mim: você precisa ir ao hospital imediatamente para fazer uma cirurgia de emergência. Bom, imagina como eu fiquei. Eu tinha outros planos, cirurgia não estava na minha cabeça. Eu estava querendo sentar e ficar no computador escrevendo o meu livro. Mais tarde, no mesmo dia, quando eu estava sendo levada para a sala de cirurgia, eu pensei: Senhor, minha vida e meu tempo estão nas tuas mãos. É claro que eu já sabia disso, mas ao enfrentar as fortes luzes da sala de cirurgia, esse fato adquiriu um novo significado para mim. Um significado que eu não teria experimentado e sentido tão profundamente se estivesse sentada na frente do meu computador, escrevendo meu livro calmamente, em vez de estar deitada num centro cirúrgico. Uma coisa é reconhecer que a minha vida, o meu tempo, os meus planos estão nas mãos de Deus, quando está tudo bem. Outra história bem diferente é quando alguém está prestes a enfiar uma agulha em mim, sabendo que da última vez que eu estive debaixo de uma anestesia geral, meu corpo reagiu tão terrivelmente que eu quase morri. Nesse contexto, agarrei-me com toda a força em Deus e em seu controle em todos os detalhes da minha vida. Quando eu já estava em casa, de cama, recuperando-me da cirurgia, entendi que esta provação inesperada havia me ensinado uma lição valiosa. Compreendi que se as coisas tivessem corrido conforme os meus planos, eu não teria experimentado a intimidade da presença do Senhor tão profundamente como tenho experimentado nesses dias. E isto me fez lembrar que as provações tornam aquilo que sabemos sobre Deus em realidades nas nossas vidas. Se não tivéssemos as provações, como poderíamos experimentar a realidade da fidelidade de Deus? Como nossa fé poderia amadurecer se não houvesse nenhuma prova de fogo para refiná-la? Como poderia conhecer intimamente a presença de Deus se não passássemos por provações? Um dia, minha filha entrou na minha cozinha de casa dizendo: Mãe, eu sei que Deus está no controle dos detalhes da minha vida. Ela estava passando por uma provação muito séria naquela época. E aí ela verbalizou aquilo que ela sabia ser verdade sobre Deus. Eu sorri para ela e disse: Filha, Deus está sempre no controle das nossas vidas. E ela me respondeu: Sim, mãe, mas quando você está passando por uma provação, você se lembra disso de verdade. As provações tomam aquilo que sabemos ser verdade sobre Deus e o leva para as nossas mentes.
Ao passarmos pelas provações, conhecemos a verdade da palavra de Deus mais profundamente. Deus é um Deus pessoal e íntimo, e é isso que Ele deseja, ter um relacionamento conosco. E Ele usa as provações para nos trazer mais perto dEle e nos revelar intimamente seu amor e seu cuidado sobre nós. Quando você e eu estamos no meio das nossas provações de fogo, nós vemos Jesus. Não com os nossos olhos físicos, mas com os olhos do nosso coração. Pela fé, o vemos presente conosco em nossas provações, nos confortando, fortalecendo, encorajando, fazendo que a gente levante no próximo dia. No calor da prova, experimentamos a alegria de sua presença e o conhecemos intimamente. A gente precisa lembrar uma coisa: a alegria não é a ausência de provações, mas é a presença do nosso Jesus conosco. Infelizmente, quando estamos passando por provações muito difíceis, sempre temos uma pergunta em nossa mente: por quê? Ou quando essa provação vai acabar? Apesar de sabermos que Deus está no controle de todos os detalhes da nossa vida, queremos saber de todos os detalhes. Queremos saber quando começa, quando termina, queremos ter o script total do nosso enredo. Mas Deus, muitas vezes, não nos revela nada. Ele não nos dá resposta para todas as nossas perguntas. O fato de Deus não nos dizer tudo o que queremos saber não significa que Ele é indiferente e que não está preocupado com as nossas vidas. Não! Pensa comigo, nós contamos tudo para o nosso filho de 3 anos de idade? Não! Nós retemos certas informações dele, mas isso não quer dizer que não o amamos. Nós sabemos que existem certas coisas que uma criança não é capaz de entender. Por isso, nós só falamos o que ele pode saber. Nós somos filhos de Deus e Deus sabe que há certas coisas que nós não podemos entender. Mas isso não quer dizer que Ele não nos ama. Sim, Deus sabe que somos fracos, que temos a tendência de confiar em nós mesmas. E se soubéssemos de todas as respostas para todas as perguntas, onde estaria o nosso coração? Em nós mesmas. Se soubéssemos onde se encaixava cada peça do quebra-cabeça, nós não precisaríamos de Deus, nem confiaríamos nele. Mas Deus, que nos ama muito e conhece o nosso coração, nos dá apenas parte da figura ou do desenho para que dependamos somente dele. E isso constrói um relacionamento íntimo de amor e dependência nele. E isto é o que ele deseja dos seus filhos: relacionamento, dependência, confiança. Apesar de Deus não lhe mostrar onde se encaixa cada peça do quebra-cabeça, Ele segura todas as peças em suas mãos e nenhuma peça está faltando. Nisso podemos confiar. Você pode confiar nele, mesmo que você não enxergue o final ou ache que tem uma peça faltando. A palavra de Deus é muito clara. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O problema é que quando enfrentamos a provação, nós muitas vezes gastamos muito tempo e energia tentando entender o que não se pode ser entendido ou tentando enxergar aquilo que Deus não revelou. O que Deus deseja dos seus filhos? Confiança. Confia nele e naquilo que ele tem nos dado em sua palavra. Deus não nos revelou a história inteira, do começo ao fim, sobre a nossa provação. Ele sabe muito bem toda a história. Ele sabe como vai terminar. Mas o que ele diz é: confia, confia. Minha mãe tinha uma amiga que experimentou a alegria da presença do Senhor através de uma dura prova. Quando eu era criança, ela e seu marido eram amigos íntimos da nossa família. Cada Natal eu podia esperar aquele momento tão especial que eles chegariam na casa da minha avó, trazendo caixas de presentes e biscoitos feitos por ela. Quando ela ficou mais velha, ela se mudou para um asilo. E lá ela passou os últimos anos de sua vida.
Ela só podia comer alimentos macios como purê de batatas. A artrite havia debilitado 8 dos seus dedos, mas com apenas 2 dedos, que eram os bons, ela digitava cartas para mim que incluíam as receitas dos seus biscoitos, resenhas de livros e alguns sermãos. E sempre no final tinha uma frase: Ele vivo está e logo voltará para buscar os que são seus. Aleluia! A fé e a alegria desta mulher estavam alicerçadas no Senhor. As circunstâncias, com certeza, não lhe davam nenhuma razão para se alegrar. Cada dia era uma repetição monótona do dia anterior. Mesma cama, mesma comida, mesma rotina, mesmo tudo. Se alguma mudança havia, sabe qual era? É que a dor estava aumentando a cada dia mais. Mas o incrível é que a provação de ter que morar num asilo com problemas tão sérios de saúde não apagou a fé e a alegria dela. As circunstâncias terrenas eram tristes, sim, mas sua alegria era celestial. Apesar dela não esperar nenhuma alegria aqui na terra, pois sua condição estava cada dia pior, ela esperava desfrutar da alegria da presença íntima do Senhor com ela a cada dia na eternidade. No asilo, confinado a uma cama, ela deixou a presença do Senhor e a sua palavra serem a sua alegria sustentadora dia após dia. A alegria dela não se expressava necessariamente em risadas, diversões, tempo livre, não, pelo contrário. Sua alegria era paz e confiança profunda no Deus que ela se rendeu na sua mocidade. Ela sabia que Deus estava no controle de cada detalhe da sua vida, até mesmo dos detalhes que ela não conseguia enxergar, mesmo o quebra-cabeça que não fechava, ou que parecia que estar faltando uma peça. Quando você e eu enfrentamos provações, sabe o que precisamos fazer? Olhar para Jesus, olhar para aquilo que nos aguarda, olhar para o nosso exemplo. O autor de Hebreus diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando você e eu passamos por provações, devemos olhar para Jesus. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso consolo. Fitamos nossos olhos no Senhor, olhamos para Ele com um olhar firme e fixo. Quando eu penso em olhar para Jesus, somente para Jesus, eu lembro como uma criança atravessando a rua com seu pai. Quando uma criança pequena atravessa a rua, ela não se preocupa com o trânsito. Ela não se preocupa em olhar para ver se vai vir algum perigo. Não, ela sabe que seu pai está segurando a sua mão. A criança não tem medo dos carros, porque sabe que o pai está observando tudo e a protegendo. A criança simplesmente olha para o seu pai e confia nele para atravessar a rua. E assim devemos ser nós. Com fé em Jesus, como uma criança, nós simplesmente olhamos para Ele, cremos nele e estamos seguras nele. Ele vai nos levar para o outro lado da rua. E assim seguimos, amigas. Que desafio diante da provação. E a gente segue olhando para Jesus, pensando em Jesus, lembrando daquilo que está reservado nos céus para nós. Somos peregrinas nesse mundo. Quando nós nos curvamos diante de Cristo Jesus, entendendo que somos pecadoras e que precisamos muito de um Salvador, Ele mudou nosso coração e Ele nos segura agora em seus braços. E mesmo com alegrias ou com choro, mesmo em dias nublados ou muito ensolarados, nós vamos vivendo aqui, pensando na eternidade. Porque um dia o nosso Rei, o nosso Pai,
Ele vai nos buscar. Apocalipse nos diz que quando chegarmos no céu, lá Ele enxugará, o nosso Senhor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que promessa nós temos! A gente não sabe todas as peças do quebra-cabeça, mas a gente sabe que o nosso Senhor segura todas elas em suas mãos. E diante da provação, diante das dificuldades, diante dos nossos choros e lágrimas, nós nos ajoelhamos diante do Senhor e Ele vem nos consolar. Ele é o nosso consolo. E aí estamos bem juntinhas dele. Por isso que a provação gera em nós conhecimento mais profundo do nosso Deus. Que Ele nos ajude a, diante da provação, olharmos só para Ele e buscarmos em nosso Deus alívio para as nossas tristezas. E lá, bem juntinha de Cristo, nós teremos alegria. Nós vamos ficando por aqui, até semana que vem, amigas. Se esse áudio foi útil para você, não esquece de compartilhar com uma amiga, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e assim nós vamos seguindo toda sexta-feira. Um abraço, até semana que vem!